Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos de volta, eu sou o Daniel e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês 5 dicas para uma manipulação de imagens perfeitas no Photoshop. Bom galera, aqui no Photoshop o negócio é o seguinte, quando você for fazer uma manipulação de imagem, muito provavelmente você vai aí estar unindo diversas imagens, certo? Eu no caso aqui eu vou fazer uma manipulação um pouco mais simples, com somente duas, para a gente poder pegar a base dessa manipulação de imagens, tá? Isso daqui já é um pouco para quem já conhece bastante aí o software e vai ajudar você na hora que você estiver fazendo algum tipo de montagem, certo? Então eu tenho essas duas imagens aqui, como vocês podem ver, as cores delas são bem diferentes uma das outras, tá? E a coisa principal que a gente vai fazer é pegar essa menina e colocar ela aqui no centro, como se ela estivesse fazendo parte dessa imagem. Eu sei que aqui tá nevando e que ela não tá utilizando blusa nenhuma, mas não tem nenhum problema, isso daí é uma coisa que não faz nenhuma diferença no momento. Ela pode ter tirado aí só para fazer a foto. Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer é selecionar aqui a imagem. Vou selecionar dessa maneira bem simples aqui mesmo. Pode ver que a minha tolerância aqui tá bem alta e essa daqui é já a primeira dica. Se a gente tivesse com a tolerância baixa e fosse selecionar essa foto, muito provavelmente a gente teria aí alguns problemas. A gente pode de repente reparar aqui que pode não pegar exatamente a foto do jeito que a gente quer. Eu vou pegar essa imagem assim, com esse 1 pixel apenas aqui de tolerância, vou jogar para cá para a gente ver o resultado da nossa montagem, beleza? Então eu vou aumentar aqui a foto, tá? Sem muitos problemas. Eu sei que a gente não deveria estar aumentando dessa maneira, mas até que assim não vai ter muito problema. Nesse caso aqui, como a gente pode ver, a gente não teve nenhum problema de pixel aqui do lado, tá? Às vezes pode acontecer da gente ter aqui, talvez um pouquinho a gente tenha que arrumar. Aqui, uma coisa que acontece muito quando a gente está fazendo uma montagem no Photoshop é de trazer a imagem com um fio um pouco branco. E isso a gente pode resolver de uma maneira bem simples. Basta a gente dar aqui 2 cliques e aumentar aqui o feed, certo? Na hora que você estiver fazendo a sua montagem. Isso já vai ajudar muito na hora que você estiver produzindo o seu material. Aqui no caso eu fiz alguma coisa que não deu muito certo. Deixa eu só ver por aqui se a gente tem mão aqui ou não. Não, na verdade é assim mesmo. Só esse pedaço aqui que eu acho que tá um pouco estranho e que daí eu vou retirar essa parte preta daqui. Então fica aí a dica, se por acaso você tiver aí uma imagem que veio com um filete branco, você vai lá, aumenta o feeder, ou uma outra coisa que você pode fazer, na hora que você tiver com a sua imagem selecionada, você vem aqui na opção Select, Modify, Contract, e aí você pode reduzir a quantidade de pixels aí na sua seleção e ele vai tirar alguns pixels. Você simplesmente ajusta a máscara e ele já vai tirar aquele filete branco para você, beleza? Então essa é a primeira coisa. A segunda dica, na verdade, para que a gente faça uma manipulação de imagem e fique muito boa, é a gente conseguir bater as duas imagens, certo? Como vocês podem ver, a gente tem aqui um tom muito de azul, muito vermelho, tem toda essa luz, tá vindo uma luz do fundo, e aqui a gente tá com uma foto completamente diferente, onde a iluminação praticamente é aqui da esquerda para a direita e muito clara. A gente vê que aqui a gente está de noite, aqui claramente essa foto foi tirada de dia. A gente precisa corrigir essas cores. Para fazer isso tem um jeito muito fácil de se fazer. A gente vai vir aqui, vamos pegar o Gradient Map. A gente já utilizou bastante essa ferramenta, tá? Em diversos outros vídeos, e eu aconselho que vocês aprendam bastante a utilizar ela. Eu vou passar aqui rapidamente sobre ela, mas é importante que vocês estudem sobre essa ferramenta aqui. Inclusive, para fazer aí o efeito do outono, a gente utiliza ela. Eu vou deixar o videozinho aqui no card, certo? A primeira coisa é, você pode ver que eu adicionei aqui o Gradient Map e a gente criou uma segunda camada que está sendo aplicada nas duas imagens, e a gente não quer isso, a gente quer que ela seja aplicada somente aqui. Para isso, basta segurar o Alt, você vai ver que aí transforma, na hora que você passa o mouse aqui entre as duas camadas, aparece esse quadradinho para que a gente aplique este efeito somente nessa imagem aqui, ou você pode também utilizar este botão aqui, né? E a gente já vai adicionar a camada do Gradient Map na camada de baixo. Então agora a gente tem aqui a nossa imagem com este efeito aplicado. Uma coisa importante, como vocês podem ver no Gradient Map, a gente tem aqui um gradiente em cima da nossa imagem. E o que isso daqui significa? Significa que as cores desse lado aqui são as sombras e desse lado aqui são as luzes. Tanto que você pode ver que tudo que é sombra ou tudo que é muito mais escuro na nossa imagem ficou preto e tudo que é luz ficou branco. E a gente não quer isso, a gente quer utilizar esse tom aqui, né, dessa imagem nessa daqui, certo?
Bom, e como é que a gente descobre qual é o valor da nossa imagem? Basta que a gente venha aqui, né? Só fazer de novo, a gente vem aqui, dá 2 cliques aqui no pontinho, você pode ver que aqui a gente consegue determinar as cores e a gente pode adicionar quantos pontos a gente quiser, certo? Então a gente sabe que aqui são as sombras, aqui são as luzes e no meio, obviamente, é o meio tom. Então eu vou dar 2 cliques aqui nesse pontinho e a gente vai escolher uma cor aqui da nossa imagem que seja escura. Como a gente sabe quais são os tons escuros? Obviamente basta a gente olhar, né, onde tem mais sombra na nossa foto e tentar pegar ali um tom daquela sombra, mas a gente consegue perceber aqui por esse Bzinho, certo? Ele vai determinar pra gente a quantidade de luz que tem ali naquela foto. Ou seja, você pode ver que se a gente vir diretamente num ponto de luz, ele vai dar o valor de 100%. Se a gente for numa parte mais escura, ou seja, cheia de sombra na nossa foto, a gente vai estar aqui com valores mais perto do zero, beleza? Então a ideia é que a gente encontre aí tons que sejam mais próximos do zero possível e utilize ele desse lado, e desse lado aqui a gente vai fazer o oposto. Vou só confirmar aqui, né, com ok, e desse lado a gente vai fazer o oposto. A gente vai pegar aqui um ponto de luz que esteja aí mais próximo do 100. Então você pode ver que aqui nesse caso a gente tem aí um ponto bem perto do 100. Obviamente que a nossa foto não combateu, porque agora a gente precisa utilizar os meios tons. E aí para isso a mesma coisa. Vamos tentar aqui definir. Deixa eu só abrir aqui para a gente poder acompanhar o valor. Vamos tentar definir uma sombra que seja um pouco menos escura do que aquela, né? Ou seja, a gente de repente achar um tom aí que esteja perto do 20, do 25, a gente já vai estar chegando em algum tom muito mais próximo, né? Então, por exemplo, aqui que está perto do 30, a gente pode utilizar. Desse lado aqui, a gente vai fazer a mesma coisa, procurando uma luz que esteja aí mais próxima do 75. Então, vamos procurar aqui um tom como por exemplo esse tom aqui, ó, que tá já mais próximo do 25. Eu vou só reduzir aqui um pouco essa cor, porque eu não quero ela muito rosa, porque a gente não tem esse efeito muito rosa. E aqui no meio a mesma coisa, eu vou tentar achar aqui um tom da minha foto que esteja aí mais próximo do 50, beleza? Então fazendo isso você já vai ter aí, já vai conseguir combater de novo aqui a mesma coisa. Vou tirar um pouco esse tom rosa, certo? E a gente tem aí a nossa combinação de cores feita. Obviamente você vai estar falando, pô, mas essa pessoa está completamente diferente do tom da minha foto, porque o efeito está aplicado muito forte. Então basta que a gente reduza esse efeito e a gente já vai chegar mais próximo de algo que a gente queira. Nesse caso aqui, como você pode ver, eu acabei pegando o tom daqui e a nossa luz está mais azul. Então eu vou só mudar esse tom de rosa aqui, porque ele ficou muito forte, tá? E eu acho que a gente consegue encontrar aqui, ó, por exemplo, um tom mais próximo do azul e eu acho que vai estar melhor. E aqui a mesma coisa, também ficou muito rosa. Eu vou ver se eu encontro um tom aqui mais perto dos 50, como esse daqui. E agora sim, eu acho que a gente tá um pouquinho mais próximo do tom da imagem, certo? Obviamente que se você for olhar, a gente continua muito fora da imagem, porque a gente tem que ajustar várias coisas. Como eu falei, a gente percebe que aqui a gente tem um tom bem escuro na foto e a gente tá aqui ainda com ela muito claro. Então isso significa que a gente tem que diminuir a luminosidade na nossa foto. Essa é a terceira dica que eu vou falar para vocês, que é como ajustar aí a iluminação da nossa foto para combater com a imagem de trás. A primeira coisa é essa: a gente consegue perceber que essa luz está vindo do fundo, certo? Então não tem por que ela tá tão iluminada. Obviamente que poderia existir uma segunda luz aqui, mas a gente estaria vendo sombras nessa direção, e aqui, como você pode ver, todas as sombras da foto estão do fundo para frente, certo? Então aí tá uma dica que você tem que estar sempre atento na sua imagem para que você possa fazer uma composição melhor. Então o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui com as curvas, certo? De novo, vou fazer aqui uma camada de curvas. Novamente vou aplicar ela somente na imagem da frente, porque eu estou considerando que o fundo da imagem está ok, beleza? E agora a gente pode tanto diminuir o brilho da nossa imagem, certo? Aqui dessa maneira, ou se fosse o oposto, a gente poderia aumentar o brilho da nossa imagem, certo? O que eu vou fazer? Eu vou criar duas camadas de curvas, uma bem escura, que é o que eu quero que chegue nesse tom bem escuro, e ok, e vou criar uma outra camada igual de curvas, de novo fazendo a mesma coisa, aplicando em cima com um efeito oposto, certo? Que eu quero que tenha muito brilho na minha foto. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou clicar na camada, vou inverter essa camada e vou deixar somente a minha sombra. Ou seja, aqui você vai fazer o ajuste
do quanto você quiser que essa foto seja mais escura. Obviamente, de novo, caso você queira reduzir aí algum espaço, você vem aqui com o seu pincel. Isso daqui é sempre uma máscara, tá? Então você consegue tranquilamente, de repente, reduzir em algum espaço, deixar um pouco mais claro, um pouco mais escuro, os locais que você prefere que não tenha esse efeito aplicado, certo? Mas nessa camada aqui eu vou fazer esse efeito de luz que a gente pode ver, por exemplo, aqui em diversas pessoas, que é ter, ou até aqui nas coisas, que é ter essa luz um pouco mais forte vindo do fundo para cá, ou seja, a gente teria aqui com certeza uma rebarba nessa foto, uma iluminação de contorno na nossa foto, beleza? Então agora o que eu vou fazer? A gente já tem essa menina selecionada, então eu vou só vir aqui com o Ctrl, clicar na foto dela, vou utilizar aquele efeito que eu falei agora há pouco pra gente na hora do contorno branco, que é da gente vir aqui no Select, Modify e Contract, porque eu quero criar esse efeito somente aqui no canto, ou seja, na parte de fora, né? Porque se tá vindo uma luz de trás, a gente com certeza teria um contorno de iluminação aqui e essa parte continuaria escuro. Vou colocar aqui, sei lá, 4 pixels pra gente testar, beleza? E agora sim eu vou vir aqui e vou apagar o meu efeito, obviamente do lado de fora da foto. Vou apagar a minha máscara aqui do lado de fora para que a gente tenha esse efeito aqui dentro. Então você pode ver, ele ficou um pouco pequeno, tá? A gente praticamente não vê o efeito aqui na foto e além de tudo ele tá super duro. Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar para trás, tá? Vou lá de novo selecionar a minha imagem, vou no Select, Modify, a Contract, vou aumentar aqui para uns 7 pixels, que agora sim eu acredito que a gente vai estar com um valor um pouco melhor. Com o fundo aqui branco, vou deletar, de novo, vou inverter a camada, desculpa, vou deletar e agora sim a gente tem uma iluminação um pouco maior. Ainda não tá bom porque ela tá muito dura e nenhuma iluminação vai ser dessa maneira. De novo, vamos lá, dar 2 cliques aqui na imagem, ajustar o feeder, como eu falei para vocês, a gente pode deixar ele num valor bem mais alto. A gente pode diminuir esse Shift Edge para que a gente tenha esse efeito um pouco mais sutil, como você pode ver ele já está aparecendo. E a gente pode também aumentar ou diminuir aí a suavidade desse efeito, certo? Eu vou deixar no 7 mesmo para ver como ficou. Como a gente pode ver, já está um efeito muito mais real. E agora o que a gente vai fazer é apagar esse efeito aonde esse efeito não existiria. Como, sei lá, por exemplo, aqui nesse canto, eu acredito que dentro do chapéu talvez a gente não tenha muito esse efeito, talvez desse lado sim, ou melhor, desse lado aqui provavelmente não, mas daquele lado sim. E agora é fazer aí um pouco do trabalho manual, entendendo aonde esse efeito existiria e aonde não. Nessa foto aqui, até que a gente tem bastante esse efeito aplicado, tipo, provavelmente é muito real, essa luz tá vindo de todos os lados, se a gente for olhar daqui tá vindo bastante luz, então isso é uma coisa importante. Uma outra coisa que a gente tem que fazer, adicionar uma saturação na nossa imagem, porque como você está vendo, aqui a gente tem uma luz vermelha muito forte e também seria natural se a gente tivesse um pouco desse efeito vermelho aqui desse lado. De novo, nesse caso vou aplicar uma nova camada, vou aplicar essa camada somente na minha imagem, vou pegar o meu pincel de pintura normal, certo? Vou escolher uma cor que seja compatível com o que a gente quer fazer, no caso aqui o vermelho, que é um vermelho super forte, e vou colocar essa camada aqui com a opção de Color, porque assim a gente vai colorir a imagem do jeito que a gente quer, certo? Como você pode ver, a gente tem aqui esse efeito. Caso ficou muito forte, tá? Eu quero um efeito bem mais fraquinho, mas essa luz com certeza vai estar aqui na nossa montagem. Eu acho difícil que uma iluminação forte como essa não tenha nenhum efeito na imagem. E aí é questão de você vir ajustando, certo? Do outro lado aqui, caso de repente, sei lá, você queira trazer uma luz um pouco mais azul, a gente pode fazer a mesma coisa do outro lado. Vai lá, uma camada de color, pega o tom azul aí que a gente quer trabalhar, de repente um tom mais parecido com esse aqui, ou de repente esse tom aqui do chão, que já é um pouco mais escuro, e de novo a gente pode vir e trabalhar esse tom aqui na iluminação. E assim a gente criar cada vez mais esse efeito de que a pessoa realmente está fazendo parte da foto. De novo, tudo isso daqui eu estou fazendo de uma maneira bem rápida, mas a ideia é mostrar para vocês que
é bem possível a gente fazer isso de uma maneira bem rápida, beleza? Agora, uma outra coisa muito importante para que a gente crie uma composição que seja interessante. Como vocês podem ver nessa foto aqui, a gente tem uma neve e aqui a nossa foto tá, ou seja, ela tem bastante ruído, é uma foto que tá cheia de coisas e a gente tem que aplicar todos esses efeitos na nossa foto aqui, certo? Ou seja, a gente agora precisa criar uma composição que una mais essas duas fotos. E para isso existem várias coisas que a gente pode fazer. A primeira delas é o utilizo de pincéis que criam uma atmosfera e que unem mais esses dois ambientes, a nossa primeira foto da nossa segunda foto. Cara, se você puder baixar diversos efeitos e diversos pincéis que vão te ajudar nisso, é muito bom. Um deles é esse daqui de partículas, tá? Eu vou aqui criar uma camada por cima de tudo e utilizando aí o branco, a gente vai aplicar algumas partículas na nossa foto. Você pode ver, eu tô fazendo aqui meio de qualquer jeito, mas você percebe que no fundo tem essas partículas, ou seja, seria natural que essas partículas existissem também na nossa foto. Então, obviamente que passando aí de uma maneira leve, né, sem exagerar muito, e depois você sempre pode ajustar aí também na sua opacidade, seria legal a gente ter esse tipo de efeito também em cima da menina. Uma outra coisa que também sempre funciona é fumaça, tá? Deixa eu pegar aqui um pincel de fumaça, vou adicionar aqui uma outra imagem, vou aumentar de novo meu pincel e obviamente que não tão forte assim, com uma opacidade bem baixa. Eu aconselho você sempre a de repente utilizar esse tipo de pincel, porque a gente acaba tirando um pouco aquelas arestas, aqueles pedaços que mostram perfeitamente que uma foto é uma montagem, que uma foto não condiz com a outra. Então isso é uma coisa que pode te ajudar bastante na hora de fazer esse tipo de coisa. Além do que você pode ter aí pincéis de elementos visíveis, certo? Como por exemplo, deixa eu ver se eu encontro aqui. Como por exemplo, sei lá, adição de, por exemplo, pássaros, né? Eu peguei ali um pincel de pássaros, vou pegar aqui um tom bem escuro, de novo, numa nova camada. A gente vai lá, nesse caso, aumenta a opacidade, aumenta também o tamanho do pincel. A gente pode colocar ali alguma coisa assim, ou seja, a gente pode... não nessa cor, obviamente. A gente pode pegar esses elementos e, obviamente, trazer isso para a imagem. E aí você coloca, ajusta aonde fica melhor, se vai ficar bom, se não vai. De repente, só algum ou outro elemento. Obviamente, aí você apaga, não deixa muito, mas só para criar cada vez mais uma atmosfera bem forte. E por último, uma outra dica que eu também acho que funciona bastante nessas montagens são elementos externos, como por exemplo, flares. Eu tenho aqui algumas flares, certo? Obviamente que aí você tem que testar, né, cada uma delas, mas eu aconselho também que você pegue esse tipo de elemento, porque ele acaba funcionando na hora que você, por exemplo, aplica essa flare aqui. Eu vou colocar essa daqui, por exemplo, como a gente pode ver, ela tá bem aqui, né? Vou colocar ela na luz. Tá vendo que eu tô colocando ela por cima de tudo? Vou aumentar ela bastante aqui. E agora sim, e agora se a gente vai, aí você tem que procurar, cada uma das flares vai funcionar com um efeito melhor, então eu aconselho aí que você teste todos os elementos, mas nesse caso aqui, como eu já testei anteriormente, a Color Dodge funciona muito bem, e aí você obviamente não abuse, né, não coloque muita, você pode de repente colocar uma menor, uma grande, fazer aí o utilizo em alguns casos desse elemento, mas acaba funcionando bem para unir também a foto, ou seja, porque a gente cria aí uma junção de uma luz do fundo com a foto que está na frente e isso cria cada vez mais essa atmosfera, beleza? Além de diversas outras coisas aí que a gente pode fazer, como uma iluminação, de repente adicionar um pouco mais de 3D na mão, né? A gente criando aqui uma nova camada. A gente poderia também criar um pouco de tridimensionalidade na nossa foto, ou seja, dando um pouco mais de sombra de um lado e um pouco mais de luz do outro, obviamente sem exagerar, mas são coisas que a gente pode fazer e assim deixar como se fosse uma iluminação mais de um lado ou de outro, entre várias outras pequenas coisas que dentro desse mundo de coisas que eu falei para vocês, eu acho que pode funcionar muito bem, beleza? Então, cara, se você quer fazer uma montagem no Photoshop, eu acredito que com essas dicas aqui já vai facilitar muito a sua vida e a entender como pensar esse tipo de composição, beleza? Então, galera, é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, cara, clica no gostei, se inscreve no canal, comenta aí embaixo o que você achou, qualquer dúvida ou sugestão que você tenha. Você também pode ajudar o canal de diversas maneiras, elas estão todas aí na descrição e você ajuda muito. E a partir de R$10 no Apoia-se, o seu nome aparece aqui no vídeo, beleza? Então é isso aí, até o próximo vídeo, falou, valeu, tchau, tchau!